E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Sem Foco. Meu nome é Luan, eu sou engenheiro eletricista e no vídeo de hoje eu queria falar para vocês como calcular a corrente nominal do transformador. Essa informação é uma informação muito importante, né, para nós projetistas, para quem trabalha na manutenção, para todo mundo que vai manusear de alguma forma, trabalhar com transformador. Aqui eu tenho um sisteminha 69 13.8. Tá? Aqui um transformador no meio, nem coloquei a potência dele ainda. Todo transformador, né, como esse aqui, quando ele vai ser instalado, ele precisa ser dimensionado. Uma determinada potência para atender uma determinada carga. E aí, dependendo da potência desse transformador, ele vai ter uma corrente nominal do lado de alta, que nesse caso aqui será 69 kV, no lado de baixa dele, que é 13.8 kV, e eventualmente no enrolamento terciário ou até um outro, se existir. Nesse caso aqui eu tenho um enrolamento primário e um enrolamento secundário. Vale salientar que essa informação da corrente nominal ela está descrita na placa do equipamento, como vocês estão vendo nessa imagem que está aparecendo aí. Ela sempre vai constar na placa do equipamento, tá? Então se você estiver lá na subestação, quiser saber qual a potência do transformador, quais são as correntes associadas a ele, você pode buscar na placa do equipamento. Mas supondo que você não tenha acesso à placa do equipamento, isso não pode te limitar, né? Você não pode deixar de saber qual a corrente do transformador simplesmente que você não tem acesso à placa do equipamento, até porque é um cálculo muito simples que eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Então se você precisar por algum motivo, tá, dimensionamento de projeto, seja para dimensionar um cabo associado à ligação do transformador ou uma determinada corrente para um tap desse transformador, você vai usar essa fórmula que eu vou mostrar agora aqui. Então imagina só que você tem um transformador, tá, alimentando aqui, né, ligado entre dois sistemas, 69, 13.8, e você conecta ali uma carga de, por exemplo, 10 MVA. Então você vai ter essa carga, né? Essa corrente, essa carga que ela vai solicitar da fonte, que vai estar desse lado aqui. Tá? Você vai ter a fonte do sistema, né? O equivalente de TVNAN, que pode ser o barramento da concessionária, da transmissora, pode ser, enfim, depende do caso. Então você vai ter uma fonte aqui que vai alimentar esse barramento de 69, um transformador que eu vou colocar aqui, que esse trafo, ele vai ter a potência também igual a da carga, tá? 10 MVA. E aí você vai ter lá o barramento de baixa e a carga conectada, que é igual à potência do transformador. Eu coloquei a carga aqui apenas como ilustrativo igual à potência do transformador. Essa carga, na verdade, ela vai variar aí o tempo todo. Dependendo do ciclo de carga, essa carga ela vai chegar em 10, vai estar 8, 7, 6, 5, ela vai variar ali dentro do ciclo de carga. Como a gente está falando de corrente nominal, o que vai importar é a potência do próprio transformador, que também, por sinal, é 10 MVA, que a gente vai usar aqui agora. Então, qual é a fórmula que a gente vai usar para dimensionamento da corrente do transformador? A fórmula é muito simples. Nesse caso, eu vou assumir que esse transformador é um transformador trifásico, assim como a grande maioria dos transformadores do sistema, pelo menos de grandes potências, tá? Transformadores monofásicos são transformadores de rede de distribuição rural, onde você tem uma carga muito baixa. Não é o caso. Aqui a gente vai ter um transformador trifásico, que é onde você tem indústrias, sistemas elétricos de potência, né, rede básica e quase tudo, né, rede de distribuição na rua, o transformador é trifásico. Então, a fórmula, basicamente, para calcular a potência do transformador é essa aqui, ó. A corrente, deixa eu vir mais para cá. A corrente desse transformador vai ser igual à potência, que eu vou chamar de S, que é a potência aparente, que é essa que está aqui em MVA, não é megawatt, não é megavar, é MVA. É a potência dividido por raiz de 3, já que esse sistema é trifásico, vezes a tensão de linha. Então veja que é uma equação muito simples para você saber a corrente que está passando nesse transformador. Então neste caso aqui, quando eu tenho um transformador de 10 MVA, trazendo isso para cá, quando eu tenho um transformador de 10 MVA, vou fazer embaixo aqui, eu vou ter um trafo aqui, ó, corrente I vai ser igual ao 10 MVA, que aí eu vou passar para kVA também, né, para poder compatibilizar com a tensão. 10 mil, né, multiplico por 1000, divido por raiz de 3
vezes a tensão de linha. E aí, qual o lado que eu quero descobrir? Se eu quiser saber a corrente do lado de alta, vou chamar de corrente I1, tá? Do lado de alta, do lado de baixa, eu vou ter a corrente I2. Tá? Então, eu tenho uma corrente que circula do lado de alta, né? O 69 kV I1, do lado de baixo eu tenho a corrente I2. Então, eu vou descobrir aqui, nesse caso, a corrente do lado de alta. Então, eu vou considerar aqui 69 kV. Tá? 69 kV, corta com o K de cima. Né? Então, isso aqui vai me dar a corrente nominal do transformador. Então, eu vou calcular aqui 10.000 dividido por 69. 10.000 dividido por 69 dividido 1,732. Então, a corrente do lado de alta é uma corrente muito baixa. Você tem do lado 69 kV, a corrente é cerca de 83,7 amperes. 0,7 amperes. Então, a corrente no 69, né? Quanto maior a potência, menor a corrente. Já do lado do 13,8 kV, essa aqui é a corrente I1, tá? E eu vou calcular aqui a corrente I2. Um pouco mais embaixo aqui a corrente I2. Vai ser da mesma forma aqui os 10.000. É a mesma potência, afinal de contas. Dividido por raiz de 3. Vezes, aí eu vou colocar aqui o 13,8, já que eu quero saber a corrente do lado de baixo. E aí eu vou calcular novamente aqui, ó, com o auxílio da calculadora. 13,8 dividido por 1,732. Aproximadamente aí, raiz de 3, isso vai me dar uma corrente aí de aproximadamente também 418,38 amperes. Então veja aqui, eu tenho a corrente I1, que é 83,7 amperes, e a corrente I2, que equivale a 418,38. Então essa fórmula aqui, né, ó, é a fórmula que a gente vai usar para calcular a corrente nominal de qualquer transformador trifásico, seja ele de qualquer tensão e de qualquer potência. Se eu tiver um transformador de 500 MVA, 500 kV, 1 milhão de MVA, é a mesma fórmula. Que vai mudar são os parâmetros de entrada e, por consequência, a corrente que vai circular nesse transformador. Mas a fórmula é sempre essa. A corrente do trafo vai ser igual a potência dividido por raiz de 3 vezes a tensão entre fases. Ah, Luan, mas aqui na minha cidade, eu moro numa zona rural e o transformador é monofásico. Como é que eu vou fazer? Qual a diferença em relação a essa equação aqui? Quando o transformador é monofásico, basicamente a gente volta para um sistema monofásico, né? O sistema trifásico é uma composição, além de sistemas, e o sistema monofásico ele é um único sistema. Então eu não tenho aqui, por exemplo, uma tensão de linha. Vale lembrar que para sistemas monofásicos eu não tenho tensão de linha. Eu vou ter ali um sistema com fase mais neutro. Então você não vai ter a presença ali da tensão de linha. E a raiz de 3 ela também aparece por conta da composição. Eu não vou relembrar aqui, isso pode ser tema de outro vídeo, mas é quando você tem a composição dos sistemas monofásicos e você gera aquele ângulo, né, que você vai lembrar ali do diagrama fasorial, que vai gerar a raiz de 3. Mas simplificando, tá? Quando você precisar calcular, aqui eu vou colocar até aqui, ó, corrente trifásica. Quando o trafo for monofásico, essa equação se reduz e a corrente monofásica, né, de um trafo monofásico vai ser a sua potência aparente dividido pela tensão fase neutra, né, a tensão de fase. E essa vai ser a equação aqui para um sistema monofásico. Então você vai ter uma equação para um sistema trifásico, e aqui você calcula a corrente nominal, seja ela qual transformador for, tá? Não tem importância qual é a potência, não tem importância qual é a tensão. Nessa aqui você vai usar para calcular transformadores menores, monofásicos, de rede de distribuição. Você vai usar isso aqui. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Agora vocês já sabem como calcular a corrente nominal de um transformador, seja ele qual for a potência, tá? Mais uma vez, né, só recapitulando o que eu falei lá no início. Essa informação ela vai constar na placa do equipamento, tá? Se você tiver acesso à placa do equipamento, essa informação vai estar lá. A potência nominal do equipamento,
as tensões dele e qual é a corrente nominal de cada enrolamento. Isso vai estar na placa do equipamento. Só que aí eu sempre bato na tecla de que nem sempre aquela instalação está redondinha, o transformador está novinho, né? Você vai em subestações aí do sistema elétrico de potência que tem 50, 60 anos, e aí aquelas informações daquela subestação, elas se perdem com o tempo. Tá? Você chega lá, às vezes não tem placa no equipamento, às vezes a placa está apagada e você não consegue saber, né, ter acesso a essas informações. Então, por isso que, alternativamente, é importante que você saiba calcular pelo menos aí a corrente do transformador, a corrente nominal, para que você possa não só fazer o dimensionamento ali do cabo secundário, do cabo isolado de média tensão, dimensionamento do barramento da subestação, os próprios ajustes, né, das proteções sobre corrente e demais proteções, enfim. Corrente nominal é um dado básico de qualquer sistema, né, para sistemas elétricos de potência mais ainda, beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Caso tenha ficado com alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários. Se não é inscrito no canal, se inscreve no canal. Também segue a gente lá no Instagram. Lá tem muito conteúdo também sobre subestações e sistemas de alta tensão. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos e eu encontro vocês no próximo vídeo.